Então, vamos lá para a segunda parte, né? De novo, está aqui o slide para vocês poderem tirar dúvidas. E vamos continuar agora falando um pouco sobre Single File Components, sobre o Vue CLI, o Vue Router e sobre a Vuex. Então, se a gente voltar aqui aos exemplos, né, que a gente estava dando, aquele mesmo exemplo de componente que eu tinha dado anteriormente, né, ele fica um pouco convoluto quando a gente coloca no browser. Então, para tentar aumentar a clareza da criação de componentes, é possível criar uma abstração chamada Single File Component, que são arquivos com extensão .vue, que eles integram o HTML, o CSS e o JavaScript associados a um único componente. Então, aquele mesmo componente que eu tinha mostrado para vocês, ele pode ser implementado desse jeito aqui, nesse arquivo .vue. No arquivo .vue, eu tenho uma parte entre essa tag template, onde eu coloco o HTML. Então, aqui, por exemplo, o div, onde eu coloquei o meu VIF e o meu V1. Eu tenho a minha tag script, onde eu coloquei toda aquela parte relacionada ao código que antes eu tinha colocado no new.vue ou no vue.component, que especificamente aí é uma coisa idiomática do JavaScript, isso tem que estar dentro desse export default, que é uma construção do JavaScript. E eu até posso ter, se eu quiser, coisas de CSS, colocar aqui nessa tag style, né, que é o que costuma ser usado para colocar código CSS inline e externo, aliás, interno e externo dentro do browser também, para colocar ele aqui nessa última parte, né? Então, o Single File Component do Vue é composto dessas três partes: template, script e style. E esses Single File Components, eles precisam ser pré-processados em HTML, CSS e JavaScript puros, porque, afinal, o browser não conhece arquivos .vue, ele conhece arquivos HTML, CSS e JavaScript, e para isso a gente pode usar a Vue CLI. O que é essa tal dessa Vue CLI? A Vue CLI, ela cria para a gente um projeto para aplicação Vue.js, que vai ser uma single page application para client-side render, configurada para executar localmente usando Node.js. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que o Vue provê para a gente, que é o que está aqui nessa estrutura de pastas que eu estou mostrando ao lado, né? Então, primeiro, o que o Vue gera para a gente é uma pasta public, que ela tem arquivos de entrada para o nosso SPA. Ele tem um index.html e um favicon.icon. Então, esse index.html é igual ao arquivo HTML original que a gente escreveria na mão. Além disso, o Vue gera para a gente o package.json e o packagelock.json, que tem dependências do Node.js, que é necessário para rodar esse servidorzinho que o Vue vai gerar para a gente, para você poder desenvolver o seu projeto. Depois disso, o Vue também vai gerar para a gente esse babel.config.js, que ele configura o Babel, que é uma ferramenta que existe para permitir o uso do JS com versões mais avançadas. Então, isso aqui é uma coisa relativamente curiosa, porque o JavaScript, né, a engine de execução de JavaScript não é uma engine única. Não existe um único interpretador JS. Existe um interpretador JS diferente para cada browser. Os mais populares hoje em dia é a engine do Firefox, que tem uma engine independente desenvolvida pela Mozilla, e a engine do Chrome, no qual vários browsers são feitos, né? Então, o próprio Chrome, o Chromium, o Brave, o Edge, vários desses caras hoje em dia rodam em cima dessa base do Google Chrome. Como esses dois interpretadores são diferentes e o ritmo de evolução, ritmo de vida de evolução deles é diferente, né? O Babel ele consegue compatibilizar os diferentes interpretadores de JS que existem e ele consegue compatibilizar o fato de que você pode servir páginas para coisas muito antigas. E ao servir para coisas muito antigas, tem que ter uma certa uma adaptação do seu código moderno para o código antigo. Né? Muitas coisas que foram adicionadas com o JavaScript com o passar do tempo são açúcar sintático. Então, elas podem ser implementadas com features mais próximas do JavaScript original, mesmo que a gente queira dar suporte para um estilo mais moderno de descrever esse tipo de coisa. Bom, então a gente tem aqui o Babel para ajudar a fazer isso, e uma configuração que a própria Vue CLI gera para a gente.
Tem um arquivo main.js, que ele tem a configuração do objeto view, então aquele new view que a gente estava dando lá dentro da tag script fica dentro desse arquivo, e ele é importado pelo index.html com uma tag script. A gente tem o app.view, e o app.view é um single file component, aquele single file component que eu mostrei ali, raiz, que ele é montado pelo main.js, então o main.js faz o new.view e ele usa o que está dentro do app.view para gerar sua aplicação view. Então ele é a aplicação raiz, o equivalente àquele div id igual a app que a gente fazia toda hora, ele vai ser representado por esse app.view. E aí, a gente tem outras pastinhas com coisas auxiliares. A pasta assets, por exemplo, tem arquivos que vão ser servidos pelo seu servidor sem processamento. Por exemplo, se eu quiser servir o logo no meu projeto, ou se eu quiser servir uma foto, alguma coisa desse tipo, e eu não quero que o Vue faça nenhum tipo de manipulação nesse arquivo, eu posso colocar ele dentro da minha pasta assets para ser servido. A pasta components, ela contém single file components, então outros arquivos .view, que são úteis para a sua aplicação. Por exemplo, nesse scaffold padrão aqui que a Vue CLI gera para a gente, ele gera um Hello World, um componente Hello World, que é um componente qualquer que a gente pode criar. Por exemplo, aquele componente secret que eu tinha mostrado poderia ser um componente que eu colocaria dentro desse components. A pasta views, ela também contém componentes, só que esses componentes da pasta view representam páginas da sua aplicação. Então esse home, esse about que eu tenho aqui, são espécies de páginas que eu teria gerado. E aí depois eu vou dar uma mostrada no código para vocês, que é gerado nesse caso, para vocês verem, terem uma noção do que tem dentro desses arquivos. O que é agora essa tal desse view router e do view store, que tem aqui, essas duas páginas? Né? A view router, ela existe dentro dessa pasta router, né? Ela contém a configuração desse cara aqui, que é uma biblioteca que existe dentro do Vue, implementada pelo time do Vue, que permite fazer o roteamento de caminhos na URL para outros componentes que representam páginas da aplicação. E ele é inserido como um plugin dentro do Vue, que pode ser associado com o this.cifrão router. Então, se vocês olharem esse arquivo, fica bem claro o que ele está fazendo. Se eu quero ter uma página home e uma página about, eu quero que a página home seja acessada na rota barra e a página about seja acessada na rota barra about, eu vou configurar esse cara aqui, Vue Router, que já foi configurado até pela própria Vue CLI. Na verdade, se vocês gerarem isso, já vem isso aqui configurado, pelo menos para essas rotas padrão. E aí você associa esses componentes especiais para representar a página. Então, quando eu acessar lá o meu arquivo, localhost 8080, ou seja, qual for o meu domínio, barra, a página que vai ser representada é uma página que é uma árvore, cuja raiz da árvore é o single file component representado pelo arquivo home. E se eu quiser associar o barra about vai ser também a página que vai ser ancorada com o single file component representado pelo componente about. Né? Aí você consegue instanciar esse view router, passando essas rotas que tem aqui, e ele faz a magia dele para conseguir definir isso para a gente. Ops, saí aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então essa é a função do ViewRouter. O ViewRouter dá um jeito de, como a gente delegou para o browser, conseguir a gente mudar de página, e ao mudar de página ter que mudar a aparência da página, é isso que o ViewRouter ajuda a gente a fazer. Ele vai lá e faz a gente ser capaz de alterar, ao alterar a página, ter uma mudança de aparência que está acontecendo lá dentro. Outro cara que também é muito popular de ser utilizado é a Vuex. A Vuex, ela aparece dentro dessa pasta Store, que tem a configuração, e ela é essa lib que permite fazer o armazenamento de dados global para troca de dados transversal entre componentes irmãos e primos. O que eu quero dizer com isso? Em geral, o Vue, eu não explorei tanto isso aqui, mas o Vue tem maneiras de comunicar componentes que são pais e filhos na sua árvore. Né? Então, uma div pai pode mandar dados para a div filha. Uma div filha pode disparar eventos que podem ser capturados pela div pai. Então, tem um mecanismo muito bem estabelecido de comunicar entre um componente pai e um componente filho. Inclusive, os props que a gente viu
mais cedo, quando eu falei sobre os componentes, eles servem justamente para isso. O prop é o jeito do componente pai poder ter um dado ali dentro dele que ele passa para o componente filho. Agora, quando a gente quer comunicar coisas que são componentes irmãos, por exemplo, dois campos de um formulário, campo nome e campo idade, que estão lado a lado, não tem uma forma muito clara de fazer essa comunicação. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso usar a Vuex, que ela é uma espécie de armazenamento externo, um armazenamento para esses casos em que eu preciso conectar coisas completamente transversais. E aí eu vou e uso essa cara auxiliar para que esse cara auxiliar armazene os dados por mim, que não ficariam muito claros de estarem dentro de nenhum componente. A Vuex também é um plugin e ela pode ser acessada de qualquer lugar e ela precisa ser acessada até de forma mais clara do que o roteador, para que a gente consiga pegar os dados que estão ali dentro. E para isso a gente usa esse comando this.cifrão store, que o próprio Vue já injeta para a gente, está acessível dentro de qualquer componente. Então, na Vuex, eu acho que isso aqui ficou duplicado, né? O que tem dentro dessa nossa configuração da Vuex? A Vuex tem o campo state, que ela contém os dados a serem armazenados. Então, vocês podem considerar que aqui tem os dados que a gente precisa salvar. A gente tem o campo mutations, que eles têm métodos que podem alterar os dados, ou seja, são uma espécie de setters, mas que o código deles não pode ser assíncrono. Já os actions são muito parecidos com as mutations, mas eles permitem alterar os dados, também são setters, mas o código dele pode ser assíncrono. Por que ser síncrono ou assíncrono não importa para a gente? Porque quando a gente estudou um pouquinho mais sobre JavaScript, a gente viu que existe aquele async await, e aquele async await, ele é útil para fazer operações. E como a gente vai ver na próxima aula, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a comunicação do front com o back, o async é particularmente útil para quando a gente usa uma biblioteca que permite a gente se comunicar com o servidor. Então, eu posso fazer uma action que bate no servidor do back-end, recupera dados para esses dados serem salvos no state da minha Vuex. Eu não posso fazer uma mutation que faz esse comportamento, porque a mutation ela tem que ser síncrona. Já a action pode ser assíncrona e, por exemplo, fazer uma chamada para o servidor. Por fim, a gente tem os módulos. E os módulos eles são uma espécie de namespace que você pode fazer para conjuntos de state, mutations e action em conjunto. Por que módulos são úteis? Porque, que nem eu falei, essa minha Vuex, ela é como se fosse uma classe global, por assim dizer. Né? E a gente sabe que variáveis globais, coisas globais em geral, são ruins para você manter a modularidade do seu código. Então, melhor do que você querer criar uma coisa global, é você também pensar em usar essa mecânica da Vuex, mas fazer Vuex especializadas para conjuntos de componentes, pais, irmãos, primos, seja o que for, que por alguma razão precisarem se comunicar entre si. Só que em vez de você manter isso tudo numa Vuex gigante, você mantém Vuex especializados, cada um módulo separado que tem o seu próprio namespace. Por exemplo, um caso de uso que eu citei que pode ser útil é você fazer um formulário. No formulário, o que você quer fazer? Você quer coletar vários dados da pessoa e no final tem um botão Submit que envia esses dados para o servidor. Como é que você implementaria ele usando o Vue? Você poderia ter cada um dos seus componentes implementado individualmente, seus componentes têm os seus próprios dados, mas a uma hora, esses componentes todos, por exemplo, nome, idade, seja o que for, você gostaria de coletar os dados de todos eles e enviar para o servidor. Para coletar os dados de todos eles, sabendo que eles são irmãos, o jeito mais fácil de fazer isso é você, em vez de armazenar o dado dentro dos próprios componentes de formulário, armazenar esse dado dentro da Vuex. Assim você teria um state, por exemplo, que teria um campo name, com o seu nome, um campo age, com a sua idade, e assim sucessivamente. Você teria mutations para fazer setters, para quando você modifica os dados lá pelo servidor, você conseguir alterar esses dados, e você poderia colocar uma action para que essa action fosse pegar o estado que tem no state e enviar ele para o servidor para ser armazenado. Mas, como isso é muito específico desse conjunto de componentes que formam o formulário, você poderia criar um módulo que representa aquele formulário para esse módulo estar isolado do comportamento de outras coisas que não tem nada a ver com ele. Então, esse é o principal caso de uso da Vuex. A Vuex está aí para a gente ter uma forma externa dos componentes de armazenar e poder comunicar
múltiplos componentes, se esses componentes forem, como nesse caso do formulário, irmãos entre si. Aqui eu tenho um exemplo, é a mesma parte da Vuex, só que um exemplo do ciclo de vida da Vuex, né? Então, a gente tem os nossos componentes do Vue, e aqui tem esses nomes, render, dispatch, commit, mutate, que é o nome dos métodos que a gente usa quando a gente usa aquele this.state para manipular esses caras. Então, o nosso Vue component, ele consegue usar o dispatch para disparar uma ação para ser realizada. As ações podem fazer várias coisas, por exemplo, se comunicar com a nossa API de back-end. A partir das ações, eu posso fazer commits, onde a ação vai lá e executa uma mutação, sendo que essa mutação vai e altera o estado. E aí o estado, ao ser alterado, ele pode ser refletido no componente view. E o ciclo de vida, ele faz esse círculo aqui, né? Porque quando o estado da Vuex muda, se o seu componente depender desse dado que existe dentro da Vuex, ele pode dinamicamente alterar a sua dinâmica de execução, né? Então, você sempre tem essa prática de que, em geral, você faz seu componente do Vue, os componentes do Vue dispara ações, as ações dentro delas chamam a sua mutation altera o estado, e ao estado ser alterado, se o componente Vue lê ele, o componente Vue reflete essa mudança. Então, essa aqui é a Vuex, e a Vuex vai ser uma coisa muito útil para a gente, porque existem muitos casos que você precisa ter algum tipo de dado a ser comunicado entre um componente que está num ponto da página e outro nada a ver, e que eles não são uma árvore com relação, tipo, um é ancestral do outro. Nesse caso, a Vuex é o melhor uso para isso. Às vezes, até mesmo entre componentes pais e filhos, fica mais claro você fazer uma coisa com a Vuex do que você fazer diretamente dentro do próprio componente. Bom, então essa aqui foi a nossa segunda parte. Fica aí de novo para se alguém não pegou a senha, né? E depois, na próxima aula, a gente vai explorar um pouco mais sobre como comunicação com o servidor e outras coisas. Vai interromper agora a nossa gravação.